Shalom! Glória a Deus! Chegamos em mais um capítulo do livro de Provérbios. Se você tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Vamos juntos buscar sabedoria, aquela que já estava com o nosso Criador desde a criação do mundo, desde quando nada existia, ela estava lá. E hoje ela é acessível a nós. Hoje ela é acessível a cada um de nós, porque nós somos salvos pela graça. Nós temos acesso ao nosso Pai pela graça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, que nós possamos entender cada palavra que vai ser lida desse livro sagrado, porque nós cremos que cada palavra dessa pode transformar a nossa vida, pode transformar a nossa casa, pode transformar a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, capítulo 17 do livro de Provérbios. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Uau, é verdade. É muito melhor você comer, vamos falar na linguagem de hoje, é muito melhor você ter um miojo para comer, mas numa casa cheia de paz, do que você ter um banquete numa casa cheia de brigas. Eu ouço muitas histórias de pessoas que trabalham em casas aqui de americanos muito ricos, que têm tudo, mas que não conseguem ter paz dentro das suas casas, que é só briga, só discussão. Imagina, né? Nós somos agraciados pelo Senhor, por nós temos paz, paz que excede todo entendimento, paz que só pode vir dele. Não existe outro que possa nos dar essa paz, é somente em Jesus. Só nele nós vamos ter a paz que excede todo entendimento. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. Uau! Um escravo sábio, um funcionário sábio, ele pode ter mais do que um filho que não tem sabedoria. Uau! O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Uau, é o Senhor Deus quem mostra para você aí no seu coração se as suas amizades são boas, se você tem sentado em mesas que estão edificando a sua vida ou não. Quais são as mesas que você tem se sentado? Será que as pessoas que estão à sua volta são realmente pessoas boas? Pessoas que estão te levando para um nível onde o Senhor está, para um nível maior na sua vida, para os propósitos que o Senhor tem através da sua vida? Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Uau! O mentiroso atrai o mentiroso, e ele gosta de ouvir o que ele fala. O que você tem falado, o que você tem gostado de ouvir? Você tem gostado de ouvir palavras que edificam, ou você tem perdido seu tempo ouvindo mentiras? Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Seus filhos têm se orgulhado de quem você é, papai e mamãe? É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem desrespeito dizer uma mentira. Uau! Um homem de respeito não mente. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer coisa, acham que suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando do assunto estraga a amizade. Perdoe, coloque, lance no mar do esquecimento. Por mais que o inimigo tente lançar setas na sua mente, tentando te fazer lembrar do que a pessoa fez contra você, mas peça ao Espírito Santo: Senhor, tira do meu coração a mágoa, tira do meu coração esses pensamentos, tira da minha mente esses pensamentos, para que eu realmente consiga viver uma amizade de paz. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. Uau! Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo. Você sabe ouvir?
conselhos? Você sabe ouvir repreensão dos seus líderes? Quando os seus líderes vão te corrigir, quando alguém chega, alguém que te ama, chega em você para te corrigir, como você tem aprendido? O que você tem aprendido com isso? Porque aqui fala que o tolo, ele aprende com a repreensão, mais do que 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Uau! É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Uau! Já imaginou uma ursa que roubaram os filhotes dela, como ela não tá? Furiosa, como ela não tá? Agora fala que o homem sem juízo é pior do que uma ursa quando perde os filhotes. Um homem sem juízo. Aqui nesse livro nós encontramos sabedoria para termos juízo, para sabermos discernir o certo e o errado, discernir a vontade do Senhor para a nossa vida. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. Uau! Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa, não é só de você não. Cuidado com as suas atitudes, porque a sua casa também sofre as consequências das suas atitudes. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Uau! Há duas coisas que o Senhor detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. O Senhor detesta. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Você tem ouvido isso aqui? Isso aqui que você está ouvindo, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um conteúdo gratuito que você encontra. E aqui fala que não adianta nada você gastar dinheiro buscando sabedoria se você não coloca nada em prática, se você não leva nada para o seu coração, se você não ouve o que está falando aqui e coloca em prática na sua vida. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Uau! Como têm sido os seus amigos quando você passa por dificuldades? Quais são as palavras que você tem ouvido dos seus amigos quando você passa pela tribulação? Porque o amigo verdadeiro, quando você passa por uma desgraça, quando você passa por um deserto, ele se torna um irmão. É a palavra de Deus que está falando. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de brigas e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Uau, quem vive se gabando. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Uau, o que você anda dizendo, hein? Porque quem diz coisas más, a gente não pode esperar nada de bom dessas pessoas. O que você tem espalhado por aí nas redes sociais? Quando você abre sua boca para espalhar alguma coisa aí no WhatsApp, quando você compartilha no WhatsApp, o que você tem compartilhado? Você tem compartilhado coisas boas ou coisas más? Porque se você tem compartilhado coisas más, o que a palavra de Deus diz é que de você não pode esperar nada bom, só desgraça. Cuidado com o que você tem compartilhado nas redes sociais, na internet. Pare de espalhar más notícias, pare de espalhar coisas ruins, pare de causar confusão, porque o seu fim será a desgraça. É a palavra de Deus quem está falando. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. Como você tem sido para os seus pais? Você tem trago a alegria ou você é motivo de alegria para a sua família? A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Gente, pelo amor de Deus, coloque a alegria no seu coração. A alegria que vem do Senhor, porque a alegria também faz bem à saúde. Olha aí, ó. E a psicologia comprova isso. Aliás, a Bíblia comprova o que a psicologia diz, né? A alegria faz bem para a saúde. Alegre o seu coração. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Uau! Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O que você quer, hein? Esses dias eu ouvi uma ministração linda falando sobre nós colocarmos os nossos sonhos, né? Nós
colocarmos no altar do Senhor. Nós temos um caderno dos sonhos, nós escrevemos os nossos sonhos, nós criamos cadernos, cartazes com os nossos sonhos. Eu gosto de pegar os meus sonhos, colocar lá na internet. Hoje em dia a tecnologia já ajuda. Eu pego uma foto de um lugar, de um sonho que eu tenho vontade, de um lugar que eu tenho vontade de ir, pego uma foto da minha família e coloco lá nesse lugar e coloco no meu quadro dos sonhos e oro e jejuo para que o Senhor realize os meus sonhos, porque a palavra de Deus diz que Ele irá realizar. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Uau, já é a terceira vez que nós ouvimos isso nesse capítulo aqui, que o filho sem juízo, ele é tristeza. O que você tem sido para o seu pai e para sua mãe? Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Uau! Quem controla as suas palavras. Cuidado com o que você tem falado. As suas palavras são sementes e elas são lançadas no mundo espiritual, que é um solo fértil. Cuidado com as suas palavras, o que você tem lançado, o que você tem plantado com as suas sementes, porque elas vão dar frutos e os frutos que você vai colher dependem do que você está falando hoje. Até um tolo pode se passar por sábio e inteligente se ficar calado. Se você não tem coisa boa para falar, fique calado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que essas palavras entrem como flechas no nosso coração, Paizinho. Abra nossa mente, Senhor, nos dê sabedoria para colocar em prática tudo aquilo que a tua palavra diz. Senhor, coloca no nosso coração desejo de entender a sua palavra, coloca no nosso coração desejo de conhecer a tua palavra. Eu te peço, doce Espírito Santo de Deus, se faça presente na nossa vida, se faça presente nas nossas casas. Senhor, nós ordenamos aos teus anjos que acampem ao redor das nossas casas, que acampem ao redor de cada lar que está ouvindo essa palavra, Senhor. Guarda-nos à sombra das tuas asas. Nós sabemos que o mundo vai mal, mas nós cremos, Senhor, nós cremos que a tua presença se faz presente na nossa casa, se faz presente no nosso meio. Enche-nos com teu Espírito Santo, que nós saibamos falar aquilo que o Senhor quer, Pai, que nós não desagrademos o seu coração, Paizinho. Em nome de Jesus, coloca sabedoria, Senhor Jesus, em cada lar, em cada mente, em cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Se você se lembrou de alguém nesse vídeo, por favor, compartilhe. Para mim, o capítulo 17 do livro de Provérbios, ele é precioso e eu quero muito que esse vídeo alcance uma pessoa que nunca leu ele. Eu tenho certeza que você se lembrou de alguém aí. Quem que você se lembrou que você acha que nunca leu esse capítulo do livro de Provérbios? É para essa pessoa que você vai mandar esse vídeo agora. Já manda no grupo da sua família e abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém! Até o próximo vídeo.